Fala galera do YouTube, diz pra mim qual é a treta. Na treta de hoje nós vamos falar sobre cosmovisão cristã. Esse vídeo é um vídeo introdutório e nós vamos, antes de mais nada, definir o que nós entendemos por cosmovisão. Cosmovisão é um conceito que não é teológico. Ele é um conceito importado da filosofia alemã. A filosofia alemã, no ápice do iluminismo, começou a se aprofundar na epistemologia. O que é isso, epistemologia? Epistemologia é o estudo do conhecimento, o estudo da estrutura do conhecimento. Como que a gente sabe que o que a gente vê é a realidade? Como que a gente sabe que os nossos sentidos captam algo real? Como a gente sabe que a gente não está imerso num mundo ilusório? A epistemologia trata dessas questões. E foi junto à epistemologia que se desenvolveu na filosofia alemã o conceito de cosmovisão, que é como nós vemos o mundo à nossa volta. Por que falar de cosmovisão? Qual a relevância desse tema? A relevância desse tema é que para que nós sejamos influentes na sociedade, para que nós venhamos ter uma ação efetiva na sociedade, coerente com a nossa visão cristã, nós precisamos, antes de mais nada, conhecer essa visão cristã. Entender o que essa visão cristã tem a dizer sobre política, sobre educação, sobre economia e por aí vai. Cosmovisão é algo profundamente importante. E a cosmovisão dita como nós vemos as coisas. Uma analogia muito interessante que se existe para falar de cosmovisão é a com uma lente. Você enxerga o mundo a partir de uma lente. Se você bota uma lente azul, você vai enxergar o mundo azul. Se você bota uma lente verde, você vai enxergar o mundo de forma verde. Então, cada um de nós tem essa maneira de enxergar o mundo. Uma coisa curiosa e muito importante que deve ser dito sobre cosmovisão é que cosmovisão é algo pré-teórico. O que eu quero dizer com isso? Ninguém, em algum momento da vida, escolhe ter uma cosmovisão. Como, por exemplo, você está andando por aí e você pensa, eu quero ter uma cosmovisão cristã. Ou, eu quero ter uma cosmovisão ateísta. Não. É algo intrínseco. Se você se converte ao cristianismo naturalmente, a tendência é que você desenvolva uma cosmovisão cristã. Da mesma maneira, se você for um ateu, você vai desenvolvendo uma cosmovisão ateísta. E nós precisamos ser coerentes na nossa cosmovisão cristã. Porque no mundo altamente relativista que nós vivemos, nós sofremos muitas influências. Nós muitas vezes negociamos princípios da palavra de Deus por ideias que foram bombardeadas a nós através da televisão, através do YouTube, através do nosso professor de história e por aí vai. A importância da cosmovisão é enorme para o nosso viver como cristão, para o nosso papel como cristão. É muito interessante dizer todas essas coisas sobre cosmovisão, mas uma forma muito didática e muito intuitiva de se entender a cosmovisão, é claro que existem outras que nós vamos estar falando no canal, é através da narrativa. O que é uma narrativa? Uma narrativa é uma história. Todos nós enxergamos o mundo como dotado de uma história. E nós estamos inseridos nessa história. Nós estamos limitados às leis desse mundo. Nós nascemos, nós crescemos, nós haveremos de morrer. Nós estamos submetidos às leis desse mundo. E nós entendemos que o mundo veio de um lugar. E ele está caminhando para outro lugar. Nós estamos inseridos nessa narrativa. E uma narrativa, ela pode ser entendida com 4 atos. O primeiro deles é a criação. O segundo deles é a queda. O terceiro deles é a redenção. E o quarto, a consumação. Na cosmovisão cristã, por exemplo, nós podemos abordar esses 4 elementos. Como se dá a criação na cosmovisão cristã? Nós lemos em Gênesis que no princípio Deus criou os céus e a terra. Deus criou todas as coisas. A terra, o mar, os animais, as plantas e tudo o que neles há. E ele viu que é bom. E depois
Deus criou o homem e disse que o homem era muito bom. Deus pôs o homem como coroa da criação. Então, com isso, o que nós entendemos? Várias coisas. Primeiro, nós entendemos que o mundo é bom. O mundo foi criado bom. E sobre esse mundo bom, Deus pôs uma criatura específica, o homem. E o homem deve dominar sobre toda a criação. Então nós vemos aí o papel do homem, dominar sobre a criação. A criação foi criada boa, o mundo foi criado bom. E tudo veio de Deus. Então na cosmovisão cristã nós entendemos que todas as coisas foram criadas por Deus. No entanto, toda a história tem um início, um meio e um fim. E em algum momento acontece algo trágico. Acontece a queda. E como que aconteceu essa queda? Adão e Eva, enganados, persuadidos pela serpente, desobedecem a Deus. E com isso o pecado entra no mundo. E junto com o pecado todos os males vêm para esse mundo. Então olha que interessante que a nossa cosmovisão fala para a gente. A raiz de todo mal é o pecado. A raiz de todo mal não está em instituições opressoras. Não está em desigualdade. Não está em opressão. Todas essas coisas são efeitos da causa que é o pecado. E o pecado, em essência, é desobediência contra Deus. Então, com isso, a gente já entende a raiz de todo mal. A raiz de todo mal é o pecado, a desobediência a Deus. Após a segunda etapa da queda, nós temos uma terceira etapa. Todo problema tem uma solução. Toda cosmovisão encontra uma solução para o problema em questão, da sua maneira. No cristianismo, nós entendemos a redenção como através de Cristo. Todas as coisas nas Escrituras apontam para Cristo. Deus é um Deus que nos dá a sua graça. Nós fomos feitos pecadores em Adão. Com a queda de Adão, todos nós caímos. E nós enfrentamos as consequências do pecado, tendo uma natureza pecaminosa. Mas Deus, ao longo da história bíblica, manifesta a sua graça. Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, os profetas. E tudo aponta para Jesus Cristo, nosso Salvador. A salvação do pecado, que é a raiz de todo mal, está em Cristo. Cristo veio para nos redimir, para nos restaurar. Como disse Jesus Cristo, ele veio para se restaurar aquilo que se havia perdido. Nós estávamos perdidos, nós estávamos nas trevas, mas Cristo veio para nos resgatar. E através de Cristo as coisas são restauradas. E nós, igreja, por meio de Cristo, temos o poder de restaurar todas as coisas. Olha que coisa maravilhosa. Em Cristo nós temos a solução de todas as coisas. Cristo manifesta em nós a sua graça. E a regeneração que ocorre em nós nos permite estar experimentando a graça em todas as áreas da vida. A graça se desdobra no trabalho, se desdobra nas relações familiares, se desdobra em todas as áreas da vida. E nós temos que aprender a ver as implicações disso em todas as áreas da nossa vida. Quando nós somos regenerados, nós somos transformados. E essa transformação nos leva a viver em novidade de vida. Essa novidade de vida precisa ser sentida, precisa ser perceptível em todas as áreas da vida. E muitas vezes, a gente, por não conhecer a realidade da cosmovisão cristã, a profundidade do que as Escrituras têm a dizer para nós em cada área da vida, nós apostatamos. Nós apostatamos no trabalho, nós apostatamos na nossa visão política, nós apostatamos em vários aspectos. Mas, na cosmovisão cristã, a redenção vem através de Jesus Cristo. Mas existe o quarto ponto, que é o desfecho. Está muito relacionado ao terceiro. Na cosmovisão cristã, nós somos redimidos por Cristo. E a consumação de todas as coisas vem com a volta de Cristo. Quando Cristo voltar em poder e em grande glória para resgatar a sua igreja, nós haveremos de ser ressuscitados. Nosso corpo corruptível há de ser revestido de incorruptibilidade. E nós reinaremos com Cristo por toda a eternidade. Essa é a consumação
de todas as coisas dentro da cosmovisão cristã. A cosmovisão cristã tem muitos desdobramentos que nós vamos estar falando ao longo dos vídeos. Mas basta por hora nós entendermos que, pelo fato de nós termos essa cosmovisão, não quer dizer que outras pessoas estejam limitadas a algo muito parecido com isso. Elas não estão limitadas a algo muito parecido. No entanto, eles seguem a mesma estrutura. Isso é importantíssimo que a gente entenda. E isso não significa que eles vão ser religiosos. Um ateu tem a sua própria cosmovisão. Vou usar como exemplo um marxista militante. Qual é a cosmovisão de um marxista militante? Qual a narrativa que um marxista militante vê? A criação, conforme o marxismo, ela não foi operada por Deus. Karl Marx era um materialista. Ele acreditava que tudo veio da matéria. Então a criação veio da matéria. Todas as coisas jaziam na matéria desde o princípio. Logo, não há um poder transcendental que criou o mundo. A criação, ela ocorreu através da matéria. Tudo se desenvolveu a partir da matéria. O mundo se desenvolveu através da matéria. E como é que é a queda, conforme o marxismo? Karl Marx acreditava na luta de classes. Então você sempre tem um opressor e um oprimido. E sobretudo na história do Ocidente, em algum momento se surgiu uma classe opressora, chamada burguesia. E a burguesia consistiu numa sociedade de homens opressores. E esses homens opressores começaram a tirar dos pobres, a fazer mal aos pobres. E esses pobres, então, perderam a esperança, se sentiram totalmente desfavorecidos, estavam numa situação de pobreza. Você pensa na Revolução Industrial, em que um trabalhador trabalhava 14 horas por dia. E, para solucionar isso, na terceira etapa, qual é a resposta que o marxismo dá? Qual a solução que o marxismo dá para o surgimento da burguesia? Uma casta de opressores. A terceira etapa, a redenção, ela vem por meio da revolução. O que Karl Marx diz aos proletários no Manifesto Comunista? Proletários, univos. Univos contra a opressão. Então, a revolução é o meio de redenção na cosmovisão marxista. A cosmovisão marxista entende que a solução é imanente, ela não vem através de um poder transcendente superior, não vem através de Cristo, mas vem através da força do próprio braço do homem, dos proletários oprimidos que se unem e se lançam contra a opressão burguesa. E por fim, existe a consumação. Uma vez feita a revolução, é instaurado um Estado comunista. E quando o comunismo alcança um patamar universal, ele, num passe de mágica, sobe. E é criado um paraíso terreno. Cada um de nós, segundo Karl Marx, nesse paraíso terreno, poderia ser um Leonardo da Vinci. Nós poderíamos desenvolver nossas maiores faculdades. Nós poderíamos desenvolver todo o nosso potencial que nós naturalmente não podemos desenvolver. Por quê? Por causa da opressão, por causa do burguês, por causa do opressor. Então, a cosmovisão marxista oferece uma salvação totalmente diferente da que oferece a cosmovisão cristã. Eu usei o marxismo como exemplo, mas as ideologias possuem uma cosmovisão, assim como as religiões. E muitas vezes nós negociamos valores da nossa cosmovisão cristã influenciados por essas ideologias. Você pode estar pensando, poxa, Gabriel, você diz que todo mundo tem uma cosmovisão, mas eu tenho um primo ateu que fica jogando videogame o dia inteiro. Ele nunca foi membro de nenhum partido comunista, nunca foi na igreja. Qual tipo de ideia que ele tem? E nisso eu menciono algo muito importante, que está relacionado com o que eu falei bem no início do vídeo, que a cosmovisão é algo pré-teórico. Você não pensa em um determinado momento, eu vou
até essa cosmovisão dessa forma bem estruturada. Não, ela acaba se formando de acordo com a sua cultura, com a sua religião, com o seu contexto. Às vezes esse seu primo ateu que fica jogando videogame o dia inteiro, ele tem uma mãe que ensinou para ele que mentir é errado. Uma mãe católica botou na cabeça dele que mentir é errado. E ele mesmo ateu continua seguindo isso. Então, você vê, ele tem um elemento da cosmovisão cristã sendo ateu. A gente é assim. A gente muitas vezes não é consistente. Às vezes a gente se deixa influenciar por uma ideiazinha aqui, outra ideiazinha ali. E a consistência com as escrituras, com a tradição cristã, é fundamental para que a gente se posicione no mundo e para que a gente seja relevante. Nos próximos vídeos, eu vou estar falando de como a gente entende a cosmovisão cristã e a põe em prática em outras áreas. Na arte, na política, na educação, na economia. E se você continua comigo nessa jornada, eu te encontro no próximo vídeo. Até a próxima treta.